79ª Instrução Origem dos Ritos. Venerável Mestre diz. Da Constituição Maçônica do GOB, tem-se, instituição essencialmente iniciática, filantrópica, filosófica e progressista, tem a maçonaria por objetivo o aperfeiçoamento material, moral e intelectual da humanidade, por meio da investigação constante da verdade científica, do culto inflexível da moral e da prática desinteressada da solidariedade. Considerando o trabalho, manual ou intelectual, como principal dever de todos os homens, que só por ele se dignificam, a maçonaria mantém a divisa liberdade, igualdade e fraternidade, sustentando como seu princípio cardeal a mais completa liberdade de consciência, pela prática inflexível da tolerância que se traduz pelo respeito à razão e às convicções individuais de cada um. Primeiro vigilante diz. Ela estende e liberaliza aos homens os laços que ligam entre si os maçons, e reconhecendo-lhes o direito de manifestar opinião sobre questões maçônicas de ordem geral, recomenda-lhes como rigoroso dever a propaganda pela palavra e pelo exemplo, prescrevendo terminantemente o recurso à força e violência. Todos os maçons consideram-se entre si iguais e irmãos, só havendo entre eles as diferenças que decorrem da prática da virtude e da prestação de serviços à ordem, que determinam a distinção de graus significativos de honras, que acarretam maior responsabilidade correlativa. Como irmãos devem-se os maçons mútuo auxílio e socorro, com risco mesmo de quaisquer perigos e da própria vida. Segundo o vigilante diz. A adoção dos ritos pela maçonaria se perde no tempo, e foge aos registros históricos, que seriam os maiores testemunhos de suas origens, todavia é possível afirmar com relativa segurança, invocando o pensamento do autor Nicola Aslan os Landmark, que foi durante a Idade Média que mais se desenvolveram os principais ritos maçônicos que embasaram os existentes na atualidade. O rito de Eredon surgiu na Escócia, adotado pela loja de Kilvinin, que foi a loja-mãe da maçonaria escocesa. O rei Roberto I e os monges beneditinos da abadia de Esswine foram os fundadores dessa loja no século XII, sendo que nessa mesma época, também eram ali praticados o rito de Clermont, além de outros de menor significado histórico. Foi o século XVIII o mais fecundo, quando a partir de 1717 ocorreu uma verdadeira febre de ritos, cada se um arrogando o direito de ser o mais correto e legítimo. Acontece que os rituais não eram impressos até aquela época, e quando isso acontecia era extremamente raro, mas ao contrário, apenas o detentor do cargo vitalício de venerável da loja possuía apontamentos, quando os possuía, sendo que o aprendizado e a prática ritualística eram realizados de forma oral, com cada integrante decorando sua parte, situação que, certamente, levava a constantes modificações e distorções. Orador diz. Os primeiros passos, não fossem os comentários que seguem, do que viria a ser a maçonaria adoniramita seriam creditados a Louis Travenol, utilizando o pseudônimo de Leonard Gabanon, que provavelmente teria publicado em 1744 a obra O Catecismo dos Maçons, ou O Segredo dos Maçons, mas, diferentemente, com o mestrado detendo como figura central Adoniram, que depois viria a se tornar realidade a partir da publicação da coleção preciosa da maçonaria adoniramita, editada por Guilherme Saint-Vitor. Saint-Vitor comenta sobre o autor daquele catecismo. Ou ele ignorava completamente a significação das alegorias, ou por má fé quis silenciá-las, pois relacionou apenas as perguntas materiais, isto é, as que guardam os maiores símbolos, limitando-se a dar para a explicação dos mistérios da ordem, a ironia e as mais animosas intenções, por duas coisas bem distantes dos princípios da maçonaria, o que permite supor a relativa e diminuta importância da obra na origem desse rito. Secretário diz. Na França, precisamente em Paris, o rito de Eredon era consagrado e adotado pelo Soberano Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente, entidade maçônica constituída de um capítulo filosófico, que reunia as mais expressivas personagens da nobreza francesa de então, e dentre elas se destacavam, por sua influência, o Conde de Ramsay e o Barão de Tussaud. O Soberano Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente, em 1758, por estudos profundos sobre os ritos de Kilvinin de Clermont, e sobretudo de Eredon, decidiu promover uma reforma ritualística, principalmente no rito de Eredon, originando-se daí outros ritos, tanto naquele mesmo ano, como nos que se seguiram. Em 1758 surgiu o rito escocês primitivo, ou de perfeição com 25 graus, que em 1786 forneceu as bases do atual rito escocês antigo e aceito. Já em 1769 surgiu o rito escocês primitivo de Narbona com 10 graus, e depois o rito escocês primitivo de Namur com 33 graus. Guarda, ou cobridor, o diz. Os pedreiros livres franceses sofrendo as influências políticas da nação, que culminaram na queda da Bastilha, e na Revolução Francesa de 1789, acontecimentos que marcaram o início da Era Moderna,
porém, antes dos fatos começaram a discutir e reivindicar. O que se precisa é de uma maçonaria moderna que seja francesa, não se pode por civismo, patriotismo e nacionalismo, trabalhar sob a égide de uma maçonaria zadoniramita, alienígena, judaica, egípcia, e mais antiga ainda, voltada para o iluminismo do indivíduo, com rigor templário, cuja liturgia agnóstica impede de dar vazão ao progresso e desenvolvimento político da França, o que se poderá planejar nas sessões por uma filosofia agnóstica. Venerável Mestre diz. Finalmente, como resultado desse pensamento, da mesma maneira como se formou da maçonaria adoniramita um rito adoniramita, assim também se originou dela o rito moderno, ou francês, caracterizado como agnóstico e espiritualista, cuidando da metafísica maçônica, com intensa objetividade no plano dos trabalhos herméticos e físicos, a cuidar da política maçônica de então. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.